Sejam todos muito bem-vindos ao Chá de Boldo, um podcast feito para aqueles dias que parece que você engoliu o mundo, mas minha senhora, parece que ele não desceu muito bem, né? Eu sou Luciana Valente, sua terapeuta por aqui, e eu quero pensar com vocês hoje sobre algo que me atravessou esses dias. Por que você, que é a dona da casa, que mora aí dentro, que conhece cada cantinho deste lugar, não sabe os móveis que esta casa tem, nem o valor deles, mas espera que o vizinho, o comprador, o corretor, o coleguinha, sabe lá Deus quem, saiba desses valores. Como se essas pessoas fossem deuses e você mera cocriação delas. E claro, se você é ouvinte do Chá de Boldo, já sabe que para bom entendedor, meia palavra basta. E que eu não estou falando aqui da casa onde você mora, né? Essa que tem quarto, sala, cama, geladeira. Eu estou falando dessa casa aqui que a gente habita todo santo dia, graças ao bom Deus, e que seja por mais muitas décadas, né? Corpo, mente, história, vivências, repertório, tudo isso. Essa semana eu fiz um vídeo para as redes sociais sobre algo que aparece muito nos meus atendimentos, que é a questão do por que a gente engasga na hora de dar o preço, por que a gente trava, por que a gente justifica e dá desconto antes mesmo do cliente abrir a boca para pedir. E como é que isso se relaciona com essa história de eu não saber o valor, eu não saber o que eu tenho de bom ou o que eu não tenho. Porque essa trava, ela não tem absolutamente nada a ver com técnica em si. Né? Não é sobre os 26 gatilhos mentais para um fechamento matador ou as 32 técnicas de oratória que nunca mais deixarão você perder uma venda. Muito menos aquele script milagroso que puta que pariu. A pessoa insiste em te vender e jura que você pode adaptar a qualquer nicho que nunca mais sua equipe vai perder uma venda. Só que não, né? Essa trava, essa coisa, esse engasgo, esse desconto, ele tem a ver com merecimento, tem a ver com permissão interna, com saber exatamente quanto você vale, quanto que você entrega vale. E se apropriar disso tudo sem pedir autorização, né? Até porque toda vez que você não souber esse valor, o que você está fazendo é entregar para o outro. E quando você entrega para o outro, você dá o direito para ele de fazer uma tabela FIP com você, sabe? Né? É o outro que vai dizer, ó, tá caro, vale isso, tá barato, pode, não pode. É o outro que vai definir o seu preço, o seu valor. E na vida, na nossa vida, a gente não pode permitir que isso aconteça. Na vida, no dia a dia, se você não conhece o seu valor, se você não sabe exatamente o quanto vale, o quanto o teu produto vale, alguém vai definir isso por você. E geralmente vai definir mal pra caramba. Agora, quando você sabe do seu valor, seja esse valor interno, seja o valor do seu produto, até porque uma coisa espelha a outra, não importa. Quando você sabe disso e alguém diz pra você, ai, mas eu acho que não vale tudo isso. A tua resposta, ela começa a ser simples, sabe? Sem dor, sem drama, sem ruminação depois. É tipo, ai, eu acho que não vale isso. Porta da rua, serventia da casa. Pode ir, colega, se você não acha que vale tudo isso, né? Como dizia minha avó. Ou, eras modernas, né? O Google tá aí para isso. Você pode pesquisar, pode comparar, pode escolher e pode ir lá comprar o que você acha que é mais barato, que vale. Você só não pode permitir que alguém decida o seu valor e o valor do seu produto. E é exatamente por isso que no episódio de hoje a gente não vai falar só sobre essa trava em si.
mas é sobre o que acontece antes dessa trava, antes do desconto aleatório acontecer. Porque repara numa coisa, pode reparar, quem não consegue cobrar, geralmente também é muito ruim de receber. Tem uma frase que eu escutei uma vez, que se eu pudesse eu tatuava ela na pele, sabe? Na testa assim, ó. E anota porque você vai entender. A sua conta bancária nunca será maior que o seu valor pessoal. Quer saber quanto você está se amando, se valorizando, se respeitando? Olha a tua conta bancária. Quem não consegue, quem não sabe se priorizar, quem não consegue pedir, não consegue cobrar e não consegue receber. É tipo um efeito dominó, sabe? Aí como é que eu sei que eu não sei receber? Fácil. Quando você escuta nossa, essa sua blusa é linda, e a sua resposta é qualquer coisa parecida com ai, imagina, baratinha, sabe? Comprei ali na feirinha da madrugada. E eu amo feirinha da madrugada, tá, gente? Adoro. Quando vocês quiserem dar um rolê lá, me chama que eu vou junto. Você já sabe que você não sabe receber. Quando alguém diz pra você assim, nossa, mas seu cabelo tá tão lindo hoje. Ai, é que eu fiz uma escova porque, ai, esse cabelo só por Deus. Você já sabe que você não sabe receber. Você não consegue receber um elogio. Quanto mais receber o dinheiro que o cara quer pagar pelo teu produto. Lá no fundo, né? Você aprendeu que se você sustentar esse elogio, concordar com ele, isso de alguma forma vai te fazer arrogante, soberba, sei lá eu o quê. É exatamente a mesma lógica quando você oferece o seu produto. Funciona mais ou menos assim, ó. Ah, eu já entendi o meu valor, eu já entendi que, cara, o que eu ofereço é bom pra caramba, eu já entendi que eu sou boa pra caramba. E aí você pega, sei lá, de uma simples garrafinha de água, a pessoa fala, quanto custa? Você fala, R$ 50. Nossa, mas essa sua garrafinha é de ouro? Não, ela não é de ouro. Mas eu sei a procedência dessa garrafinha. Eu sei o processo dessa garrafinha. Eu sei o valor que essa garrafinha tem. Porque eu conheço a história dessa garrafinha. Ah, mas no mercado tem por 10. Tem mesmo. E o senhor pode ir lá e comprar por 10. A minha vale 50. Ah, Luciana, mas sabe o que é? Se eu falar isso, o cliente vai comprar de outro. Se eu dar o desconto, o cliente vai comprar de outro. Se eu não for flexível, o cliente vai comprar de outro. Será que vai mesmo? Porque olha que curioso, né? Um hotel, um restaurante, um shopping, ele vende a mesma garrafinha que você compra por R$ 2, sei lá eu, no mercado, por 10, 12, e você paga. Ah, mas é porque eu tava com sede. Uai, mas você pagou, não pagou? E será que essa sua sede era tanta assim que você não podia esperar para comprar essa água em outro lugar? Não, você pagou porque você acha justo o hotel cobrar esse valor, o restaurante cobrar esse valor, o shopping cobrar esse valor. A latinha de refrigerante que no mercado custa, sei lá, R$ 3, no iFood normalmente custa 10. E você paga. Por quê? Porque alguém sustentou o valor. Porque alguém entendeu que para comprar de mim, para comprar comigo, o valor é X. Para frequentar esse ambiente aqui, o valor é X. O que já começa a separar o joio do trigo, né? Sabe como é? E aqui a gente aproveita para dar um gole de chá de boldo, porque o que eu vou falar para você vai descer amargo. Antes de você aprender a cobrar, você precisa aprender a receber. Aprender a sustentar e a bancar esse valor. E tem uma coisa importante aqui, porque a hora que a gente chega nesse ponto sobre aprender a receber, muito provavelmente o que você escutaria em qualquer outro lugar seria, bom, então agora vou te ensinar como é que você aprende a receber, né? A técnica para aprender a receber. Mas se a gente começar por aí, a gente já está começando errado.
Porque aprender a receber sem antes olhar para merecimento é igual você fazer aquela brincadeira do dia do sim, sabe? Que você acorda e decide, hoje eu vou dizer sim para tudo, não é? Aí tu passa o dia inteiro dizendo sim para tudo, que nem uma maluca aí. No final do dia, você tá exausta, arrebentada, irritada com o mundo e com você mesma. Você já brincou de dia do sim? Brinca para você ver. Então não. Aqui, hoje, o papo não é sobre como eu aprendo a receber, como eu aprendo a receber um elogio e ficar confortável com isso. Não. Hoje a gente vai voltar um passo atrás e começar a se fazer a pergunta certa. Para a gente entender esse seu nível de merecimento, né? Porque sem entender o seu nível de merecimento, você nunca vai ficar confortável com um elogio. Então a gente começa com a seguinte pergunta: quanto você acredita que merece receber hoje? Sabe? Se sua vida fosse paga todo dia 5, quanto você acha que mereceria receber de salário? Porque o quanto você acredita que merece receber é, em média, o quanto a vida vai te devolver. É o quanto a vida vai te pagar. E isso não é magia, não é universo bonzinho ou punitivo. Isso é postura, é comportamento, é entender o lugar que você ocupa. Então, te pergunto de novo: quanto você acredita que merece receber hoje? E eu faço uma aposta agora aqui com você. Como eu tenho 99% de chance de acertar, que você vai responder o seguinte ou muito próximo disso aqui: ai, Luciana, eu deveria estar recebendo 1 milhão todo mês. Porque olha só, eu lavo, passo, cozinho, cuido da casa, do filho, trabalho, levo o carro no mecânico, cuido do gato, do cachorro, do papagaio, da mãe, do mundo. Se eu botar tudo isso na ponta do lápis, na verdade 1 milhão parece é pouco. Não foi isso? Ou bem próximo disso. E eu concordo com você. Então, te pergunto, por que você não está recebendo esse 1 milhão? Por que o seu saldo bancário não condiz com essa sua vida maluca? Sabe por que você não recebe? Porque lá no fundo, você não acredita que mereça receber por isso. Porque isso tudo que você faz, para você não passa de obrigação. Eu que tenho que dar conta, se eu não fizer ninguém faz, é minha responsabilidade. É tipo trabalho escravo, sabe? Presta atenção numa coisa. Você não receber não é castigo, não é universo místico, nem a lei da atração, sei lá. De novo, é sobre postura, é sobre o comportamento, é sobre o lugar que você ocupa. Porque você está entregando sem reivindicar nada. Você faz sem pedir nada em troca, porque Deus me livre, né? Se alguém resolver ajudar. Já imaginou? Meu Deus, se alguém resolver me ajudar, como é que eu fico? Quem sou eu? E a vida olha para isso e responde: ok, ela trabalha de graça. Ó, tô economizando aqui no caixa da empresa. Vamos dar mais trabalho para ela. Não, Luciana, eu faço isso porque olha só, eu preciso, porque senão, não, isso é só você sendo uma ONG ambulante. E às vezes a gente acaba colocando tudo no mesmo balaio. Existem coisas que são responsabilidades minhas e existem coisas que eu tomo como responsabilidade minha e que não são. Começa a olhar para isso e a separar. Isso aqui é responsabilidade minha ou eu tô tomando como responsabilidade minha porque eu acho que é obrigação. Aí você trabalha, entrega, resolve e acha estranho quando não recebe nada em troca. Pior, acha mais estranho ainda quando vez ou outra alguém faz um agrado, né? Eu falo, tipo, obrigada. Aí o cabeção logo pira. Né? Olha lá.
Tá muito bonzinho, vai pedir alguma coisa, certeza. Ou tá devendo e tá querendo agradar. É a mesma lógica do elogio. Você não sabe receber. Lembra da blusinha que você comprou e a pessoa elogiou? Em que momento foi que te ensinaram que você precisava justificar uma blusa que comprou? E quando eu tô dizendo justificar, é na coisa do elogio, sabe? A pessoa te elogia e você acha que você precisa explicar o preço, aonde foi, por que comprou. Você minimiza esse elogio. Chega a pedir desculpa. Desculpa porque eu comprei essa blusa aqui. Porque se a gente parar para olhar para isso, a gente vai perceber que esse seu desconforto em receber não começou na semana passada com o corte de cabelo novo, né? Nem com o elogio espontâneo daquela recepcionista que você mal conhece, mas que amou seus brincos. E quando ela elogiou, você não sabia nem o que responder. Não começou aí. E não é esporádico. Isso começou lá atrás. Naquelas frases que aparecem inocentes, que a gente já falou no episódio passado. Não fica se exibindo. Ninguém gosta de criança arrogante. Como se uma criança soubesse o que é ser arrogante, né? É feio ficar se achando assim. E você aprendeu. Aí você cresceu aprendendo a se minimizar. Aprendendo a se justificar. Aprendendo a diminuir o próprio brilho. Ai, não é que eu tenho vergonha. Ai, não é que eu sou simples, eu não gosto. Isso não é vergonha. Isso não é, humildade. Isso é crença, é trauma, é bloqueio. É a história que aonde a criança deu seu próprio significado. E esse significado tá puxando aí as cordinhas do seu comportamento até hoje, dizendo que você merece o que você não merece. Quando a gente se dá conta de tudo isso, sabe? Começa a perceber todas essas nuances, a gente entende uma coisa importante, que pelo menos eu entendi, né? Porque enquanto eu achava que eu devo ter um bloqueio aqui para passar preço, porque não acha que eu não tive. Cara, eu tive. Eu fui a pessoa que na hora de dar meu preço, eu falava, ai meu Deus do céu, mas ela vai achar caro. Ai, mas se ela achar caro, ela não vai querer comprar. Ai, mas então eu vou dar o preço e vou, sei lá, vou falar alguma coisa, vou dar um brinde. Tem essa também, né? A gente adora dar um brinde junto. Eu já fui essa pessoa. E quando eu comecei a entender essa relação do eu não sabia receber elogio, porque também eu não sabia receber elogio. Nossa, seu cabelo tá lindo. Eu ficava roxa que nem um pimentão. Porque eu não sabia o que responder. Aí respondia o quê? Impressão sua, imagina. Só lavei ele hoje. A gente começa a entender que o buraco é muito mais embaixo. Travar no preço, ficar roxa por conta de um elogio, era só mais um dos sintomas. O problema real, né, vamos chamar assim, era acreditar que lá no fundo, de alguma forma, a gente não merece o melhor da vida. Porque, sei lá, ter aí o melhor da vida te faz o quê? Enquanto a gente continua acreditando nisso sem se dar conta desse negócio que a gente está acreditando, a gente continua engasgando na hora de cobrar o cliente, gaguejando para pedir as coisas. Aí você se encolhe tanto que você passa desapercebido, aí você reclama que ninguém nota você. Então bora aproveitar que eu tô perguntadeira hoje e vou te fazer outra pergunta. Em que momento você vai sentar e parar para olhar para tudo que tem de bom, belo e valioso aí dentro de você? Em que momento você vai parar para colocar preço nisso, sabe? E sustentar que você vale tudo isso. Porque para a gente começar a falar de merecimento, para entender esse merecimento, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é um inventário aí dessa sua própria casa, sabe? Não dá pra gente dar preço se a gente nem sabe o que tem aí dentro.
E se eu não sei o que tem dentro, se eu não sei quanto vale, de novo, como é que eu quero que o outro saiba? Como é que eu quero que o outro reconheça essas minhas qualidades se eu não reconheço ou se eu passo batido? Muitas vezes porque essa qualidade me gera elogio, elogio me gera desconforto. Então, se eu fosse você, eu começava por aqui, fazendo um inventário da sua pessoa. E, Luciano, o que é um inventário, né? Cara, eu não tô falando só do diploma, dos currículos, dos cargos que você exerceu. Eu tô falando de tudo que tem aí dentro de você. Dom, talento, desafio vencido, as histórias que você atravessou. Ai, mas Luciana, sabe o que é? Eu nem tenho nenhuma história de superação, assim, sabe? Cara, minha vida foi, tipo, normal, assim, né? Normal, meus pais eram normais, a gente não era rico nem pobre, mas, tipo, foi normal, assim. Minha vida até hoje é normal. Tem sim. O problema é que você aprendeu a chamar isso de normal, de obrigação, de dever. Vou contar uma história pra vocês aqui, porque se eu não contar uma história, não é um chá de boldo decente, né? Outro dia eu atendi uma cliente e fiz uma pergunta simples para ela numa sessão de desbloqueio. Me conta um momento da sua vida em que você superou algo. Um momento que você fez algo incrível. Sabe, tipo, era e você fez algo maravilhoso. E ela travou, né? Ah, sei lá, Luciana, não tem nada. Tipo, acho que eu nunca fiz nada de maravilhoso assim, né? E a gente atende tanto que a gente sabe que essa reação ela é super normal quando a gente está desbloqueando uma crença. Aí, como eu já tinha batido papo com ela, sabia que ela tinha 3 filhos, conheci um pouco da história dela, eu perguntei para ela, falei, fala uma coisa para mim. Seus filhos nasceram de cesárea ou parto normal? Ela respondeu, os 3 de parto normal. Eu, tipo, já regalei 2 olhos, né? Falei, os 3? Falei, coragem, hein? Eu falei, e aí, foi tranquilo o nascimento deles? Como é que foi? Me conta um pouquinho. E ela começou a me contar. Aí ela falou, do primeiro foi rápido. Eu, tipo, cheguei no hospital segurando a cabeça dele já, pra ele não nascer ali, né? Ela falou, agora do segundo, só por misericórdia divina. Ela foi, eu passei quase um dia inteiro ali, naquela coisa de indução, com dor, cansada, exausta já. Ela foi, e depois, né, na hora do vamos ver ali, foi mais dor, mais cansaço, mais exaustão. Quando terminou, eu pensei comigo, olha, só pela coragem e força mesmo que eu nem sei de onde eu tirei. E aí eu perguntei para ela assim, né? Deixei a emoção assentar ali, ela digeria essa frase do foi só pela coragem e força que nem eu sei de onde eu tirei tudo aquilo. E aí eu perguntei para ela, quanto você acha que merece uma mulher que passou por isso? A resposta dela, sorrindo, óbvio, né? Foi, olha, só por isso eu não sei em valores quanto eu devia receber, mas eu tenho certeza que eu devia ter acesso garantido no céu. Percebem? Quantas de vocês aqui são mães? Ah, Luciana, mas eu não tive parto normal. O meu foi cesárea, sabe anestesia? Pois é, eu também tive uma cesárea. Então, se a senhora teve uma cesárea, a senhora sabe muito bem a dor que é levantar da cama depois de uma cesárea. Porque você foi cortada, né? E depois o amamentar. Você sabe que amamentar, às vezes tem aqueles contratempo assim, né? Os meninos que me desculpem, mas é assim, é o peito que racha, que dói, que sangra, o leite que empedra. Você acha que isso não é superação? Isso tudo tem que entrar no inventário. A gente precisa, e quando eu digo a gente, vocês sabem que eu me incluo muito em tudo que eu trago aqui para vocês, parar de minimizar as coisas que a gente faz como se fosse a coisa mais natural do mundo.
e aprender a dar o devido valor. Porra, ficar 12 horas num trabalho de parto? Como é que você não dá valor para uma coisa dessa? Como é que você não dá valor para alguém que teve 7 camadas de pele cortada, costurada, e depois teve que levantar, tomar banho, dar de mamar? E quando a gente começa a olhar para a vida da gente com esse olhar, a gente começa a perceber o quanto a gente é capaz, o quanto a gente é valiosa, o quanto a gente é forte, não no sentido de Mulher Maravilha, sabe, de Xena, mas forte no sentido de, porra, eu dei conta de tanta coisa, eu não posso me achar tão pequena assim. E aí, minha senhora, meu senhor, o preço do seu produto começa a fazer sentido. O valor que você começa a colocar sobre você fica grandioso. E esse valor, ele não vai nascer do nada, gente. Um dia você vai acordar de manhã com tipo, nossa, hoje eu estou me sentindo a mulher mais valiosa do mundo. Não. Valor nasce de reconhecimento. Reconhecimento de histórias, reconhecimento de talentos. Então a lição de casa de hoje é simples para vocês. Faça um inventário das suas histórias. Faça um inventário dessa sua casa, dos seus talentos, dos seus dons, das suas travessias, das suas vitórias, das suas derrotas e como foi dar a volta por cima sobre elas, entendeu? Ai, mas eu não dei. Deu sim, tanto que a senhora está em pé hoje aqui. E se apropriar de tudo isso que você construiu. Agora, se você quiser fazer isso de um jeitinho mais simbólico, como eu faço com meus clientes em atendimento, faz o seguinte aí. Desenhe uma casa. Sabe aquelas casas de desenho de criança? E aliás é o meu desenho até hoje, porque eu só sei fazer aquele tipo de casa. Aquela, quadradinho, telhado em cima, porta, janelinha, árvore do lado. Essa mesmo aí. Isso. Faz essa aí. E você vai ter em mente que o telhado dessa casa vão ser todos os seus desafios emocionais. O que são esses desafios, Luciana? Como é que eu entendo um desafio emocional? Sabe aquele fora que você tomou aos 15 anos de idade, com daquele boy que você jurava que era o grande amor da tua vida? Sabe? Aí depois você descobriu que o grande amor era, na verdade, o próximo, e vocês entenderam onde eu vou chegar, né? Aquela primeira demissão, sabe? Que fez você chorar durante 3 noites seguidas porque você achou que nunca ia ser demitida daquele emprego. E quando você foi demitida, isso colocou você num lugar de... Porra, que merda isso. Aí 10 dias depois, você agradeceu a demissão porque o outro emprego era muito melhor. E eu tenho certeza que você tem vários desafios emocionais aí que você venceu. A sala dessa sua casa vão ser os desafios físicos que você atravessou aí, que você deu conta do recado. E o que é um desafio físico? Desafio físico é tudo que envolve o nosso corpite aqui, sabe? Ah, Luciana, mas eu nunca precisei vencer nenhum desafio físico. Aliás, eu nem gosto, né, de um esporte aí. Sabe aquela aula de axé de 1980? Foi moda de lambada, que quando você começou, você falou, cara, eu tenho 2 pés esquerdos aqui, mas depois de algum tempo você já estava até lá na fila da frente puxando a coreografia. Isso é um desafio físico. Ou sei lá, aquele esporte que você resolveu fazer para ter um hobby, porque, pô, eu preciso ocupar minha mente aqui, era um passatempo. E conforme você foi fazendo ele, você descobriu que você era bom naquilo. Leva o jeito pro negócio aqui. Talvez o desafio físico foi aquela perna que você quebrou e ficou 6 meses de molho numa cama e depois mais 6 fazendo físio para fortalecer a musculatura. Foi a maternidade. Foi ver o seu corpo se transformar de novo
e se transformar mais não sei quantas vezes depois que você foi mãe. Entendeu? O quarto vão ser as histórias da sua vida em que você caiu, mas deu a volta por cima. Sabe aqueles tombos que a vida às vezes dá na gente? E você fala, porra, eu nem sei como eu vou superar isso aqui. Normalmente essas histórias elas são muito marcadas na nossa vida. Essas a gente conhece tipo na ponta da língua assim. Quando alguém tá contando alguma desgraça, você já logo pensa, nossa, se eu contasse isso aqui, essa pessoa não ia nem acreditar. Luciana, não tenho esse tipo de história. Ótimo, que bom. Deixa um ponto de interrogação aí. E no outro quarto, faz aí um risco aí para ter 2 quartos em cima. Você vai colocar seus talentos, seus dons, aquilo que você faz bem, sabe? E que muitas vezes você trata como obrigação. Para mim, talento, tá? Minha definição de talento. Se você sabe fazer um arroz, você tem talento. Se você sabe fazer sei lá, uma caipirinha, você tem talento. Tem gente que não sabe, ué. E o dom? O que é dom? Dom tem a ver com aquela coisa que é meio nata da pessoa, sabe? Que ela não precisa de esforço para fazer. Eu brinco sempre com a comparação oh meu Deus, do Messi e do português lá, como é que ele chama? Ai, fugiu o nome dele. Cristiano Ronaldo, isso. Eu brinco sempre com a comparação dos dois, porque o Cristiano Ronaldo ele sempre fala que ele precisou treinar dia, noite, madrugadas para ter a performance que ele tem. Enquanto o Messi, ele sempre tratou isso de uma forma muito normal, entendeu? Não que o Messi não treine, não é isso, mas entendeu? É como se assim, cara, o Cristiano Ronaldo sabia jogar bola, né? Tinha coordenação motora, pé direito, pé esquerdo. Mas para ser a sumidade que ele é hoje, ele precisou treinar muito. Então ele tem talento. O Messi tem dom. E aí ele só aperfeiçoa esse dom dele. Deu para entender mais ou menos? Então tá bom. Agora, presta atenção numa coisa importante aqui. Não é fazer o inventário por fazer, sabe? Porque se eu for fazer por fazer, não resolve nada. Tipo, deixa eu sentar aqui e escrever uns bagulho aqui. Não. Eu preciso fazer e começar a reconhecer essa grandeza. Olhar para isso e dizer, cara, isso aqui é muita coisa. Sabe, é ir no momento da história, do fora que tu tomou aos 15 anos de idade, lembrar como é que você tava ali e lembrar como é que você ficou depois. Entender o quanto você cresceu com aquilo. Coloca tudo isso dentro de você e deixa isso assentar. Deixa isso reverberar em você. E se for difícil para você reconhecer isso, pega essa sua história e coloca na terceira pessoa. Se fosse alguém te contando sobre a mesma história, eu tenho certeza que você se arrepiaria de ouvir. Ou acharia engraçado pra caramba. Sinta essas emoções. E deixa tudo isso assentar dentro de você. Porque eu posso te garantir, depois que você faz esse inventário e reconhece o que tem aí dentro, a grandeza disso tudo, as coisas começam a mudar. E mudar como? Quando você for dar seu preço, pedir um aumento ou ter aquela DR que ninguém gosta, você não vai mais achar que é sobre você, sabe? Você vai começar a entender que às vezes quando você dá o preço e o cliente fala não, o cliente realmente não tem dinheiro. Às vezes é só isso mesmo, às vezes ele não tem dinheiro. Às vezes quando você pede aquele aumento que a empresa não falar, a gente não pode agora, é realmente isso. A empresa não consegue bancar o teu aumento agora. Quando aquela DR não dá bom, né? Não vai para o caminho que você queria que fosse. Talvez seja apenas o seu parceiro, a sua parceira, não tendo maturidade para sustentar o que você já está sustentando agora. E isso não é demérito, sabe? Mas é que agora, né?
que, pô, mas é que agora que eu reconheci aqui o meu valor, a minha grandeza, eu achei que todas as conversas iam ter final felizes. Não, amor. Isso é filme de Hollywood. Na vida real, as coisas dão ruim mesmo. Porque na vida real tem o outro, tem a outra história. A diferença é que agora você entende que não é mais sobre você quando a coisa dá ruim. É sobre a situação em si, simples assim. É sobre o limite do outro, é sobre o outro, entendeu? E aí você começa a perceber que nem todo mundo tá pronto para compartilhar esse seu nível de valor aí que você passou a reconhecer. Lembra do restaurante? Vamos separar joio do trigo? É exatamente isso. E tá tudo bem, entendeu? Porque agora você sabe o que tem dentro da sua casa. Você sabe quanto vale o que tem dentro da sua casa. E aí, ninguém mais neste mundo faz tabela FIP com você. Merecimento começa por aí. Não é com a técnica milagrosa. Né? Nem com a frase. Eu vou falar, não adianta. Nem com a frase motivacional. Elas ajudam? Ajudam. Mas não é por aí que começa o seu merecimento. Se você não reconhece tudo que você já é, tudo que você já fez, não tem frase motivacional que te faça mudar. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pelo tempo de vocês. E eu espero vocês no próximo episódio ou em alguma rede social por aí, né? Beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima.